Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o método MyoReps. É um método que ele começou ali no começo dos anos 2000 e vem se popularizando nos últimos anos, né? Inclusive, essa indicação dessa aula foi uma das dúvidas que veio lá do meu perfil do Instagram. A galera chegou a perguntar lá, um outro aqui, outro ali, então eu resolvi trazer essa aula para vocês aqui da plataforma do Godoyflix. É um método interessante, já adianto que é um método que eu achei razoavelmente interessante, mas vou aprofundar eles com vocês para a gente sempre ter uma visão mais crítica do quão benéfico é ou não introduzir um método de treinamento ali no nosso treino ou no treino dos nossos alunos, né? Para sempre buscar mais resultados. Então, primeiramente, o que é o MyoReps? O MyoReps nada mais é do que uma variação do Rest Pause, tá? Ele é um irmão, meio-irmão, um irmão bastardo aí do Rest Pause. Por quê? Porque ele segue o mesmo conceito do Rest Pause com alguns detalhes diferentes. Como eu sempre falo sobre métodos inventados, né? O método inventado, às vezes ele é só um método que o treinador que trabalha por alguns anos na área, meio que, ele teve uma ideia ali, tirou aquela ideia, colocou em prática, começou a aplicar, gera resultados? Como todo método gera resultados. É mais eficaz do que outro método? Alguns são mais, outros são menos, mas de um modo geral não se tem muito estudo em cima disso, né? Então, novamente, é um método inventado por um treinador, por um pesquisador, por um cara da área do treinamento, que foi replicado enfim, deu um nome ali e se popularizou, tá? Assim como eu pode inventar qualquer tipo de método, mas a maioria dos métodos dos últimos 20 anos, das últimas décadas, são métodos que são originados de técnicas avançadas mais antigas, né? Como o próprio drop, rest pause, enfim, são técnicas que vêm de muitos anos. Então, normalmente, os novos métodos são métodos derivados desses métodos ou um conjunto de algumas dessas técnicas aplicado em um método de treino, tá? Mas é importante entender que o método, ele não... todo mundo usa, todo mundo tem mais resultado. Não é bem assim que funciona. Então, é por isso que eu trago essas aulas para vocês, pra gente se aprofundar no tema, ter uma visão mais crítica, uma visão técnica do que realmente é ou não aquele método, tá? Então vamos lá. Primeiramente, você vai estipular para fazer o método MyoReps, para fazer a série de MyoReps, usar o método MyoReps, você vai usar uma carga, um peso para cerca de 12 a 20 repetições máximas. Inclusive, já vi sugestões de 10 repetições máximas, mas no original mesmo ali, o criador, esqueci o nome dele, o criador mesmo, ele sugere uma média de 16 a 20 repetições máximas, tá? Vocês vão entender o motivo dessa faixa de intensidade da carga ser leve, né? Que é de 16 a 20 RM, já é uma carga razoavelmente leve, porque você vai conseguir fazer com boa técnica e amplitude, e sozinho, 16 a 20 repetições máximas. Isso é importante entender, e toda aula acho que eu tenho que falar disso. Quando eu falo de repetições máximas, significa amplitude completa, amplitude ok do exercício, técnica correta, domínio e principalmente sozinho, sem nenhum tipo de... Encostou na barra? Não é para encostar, mas não precisava, então não encosta. Não por segurança está ali, não encoste na barra. Repetições máximas significa o quanto você consegue fazer sozinho, com amplitude e técnica. E quando você começar a fazer errado, significa que teve a falha concêntrica. Ou seja, ele estipula uma média geral do método de 12 a 20 repetições máximas. Ou seja, você tem que ser capaz de completar entre 12 a 20 repetições máximas com peso, com amplitude técnica e sozinho. Começou a fazer errado, parou de contar ali. Ou seja, já não é tua repetição máxima, já está sendo além da fase da falha concêntrica. Então você vai trabalhar numa média, você vai estipular uma carga para o MyoReps de 12 a 20 repetições máximas, sendo o autor original sugerindo de 16 a 20. Você vai fazer uma série de ativação mais 4 minisséries de 5 repetições, tá? Então, ou seja, vai ser, no conjunto do MyoReps, é um conjunto de séries, sendo uma série total de ativação, seguida de 4 minisséries de 5 repetições. Você vai dar um intervalo médio de 10 a 30 segundos de descanso entre as séries, né, entre os blocos de repetições. Normalmente, eu já vi gente sugerindo 5 a 10, já vi sugerindo 15, o autor original sugere cerca de 15 a 30, por quê? Ele diz que é o tempo suficiente para você dar 3 respiradas profundas e ele fala que varia de cerca de 15 a 30 segundos. Já vi aplicações MyoReps aplicando de 5 a 10 segundos entre as minisséries, tá? Então, ou seja, é um método que vai variar uma média de descanso entre as séries, né, dos conjuntos ali, de 10 a 30 segundos, tá? E as minisséries, eu falei 5 repetições, que é o tradicional, mas você pode estabelecer entre 3 a 5 repetições por minissérie.
tá bom? E um ponto importante, se perder uma repetição nos mini conjuntos, interrompa a maior reps. Isso significa o quê? Você fez só a primeira série de ativação, beleza, fez lá, deu 16 RM lá, beleza. Vai descansar de 10 a 30 segundos e vai fazer o conjunto de repetições. Vamos supor que você, vou fazer 5. Fez 5 na segunda série, que seria uma minissérie. Vai descansar ali uma média de 10, 15 segundos, vai fazer mais 5 repetições. Caso você não conseguir fazer as 5 repetições novamente, acabar fazendo 3 ou 4, você interrompe o maior reps. Por quê? Para evitar acúmulo de fadiga. Ou seja, a partir do momento que você define o número de repetições das minisséries, você tem que manter ele fixo. Você não pode fazer menos. Por quê? Porque se fez menos, significa que teve uma falha e não é para ficar Saúde, não é para ficar falhando dessa forma, tá? Eu já vou mostrar para vocês na prática para vocês entenderem melhor. Observações importantes. O objetivo do método, gostei bastante do objetivo, tá? Quando eu comecei a ler, estudar aqui, que eu estava dando uma revisada antes, gostei bastante. Por quê? Porque ele é bem objetivo e sincero. Não tem aquela questão de não aumentar tempo sob tensão, gera mais hipertrofia, esse método é melhor, que isso vai gerar um bíceps muito mais. Não, não existe isso, tá? A observação é o que? Economizar tempo e aumentar o volume eficaz de trabalho. Ou seja, o que ele sugere aqui, como muitas das técnicas avançadas, a grande maioria delas, é você fazer mais volume de treino em menos tempo. Ele usa a palavra eficaz, por quê? Porque ele trabalha naquele conceito de junk volume, né? Que é o volume desperdiçado da série. O que seria isso? Se você estipula uma carga para 10 repetições máximas, as séries mais eficazes para hipertrofia são acerca das últimas 5 repetições. Ou seja, as últimas 3 a 5 repetições da série, que é considerando até a falha, né? As 3 a 5 repetições, as 3 a 5 últimas repetições da série são as repetições mais válidas. Por quê? São as repetições que você está próximo da falha ou até a falha, consequentemente gerando uma sinalização maior para a hipertrofia. Ou seja, o restante da série, a primeira parte da série, a primeira metade da série, tende a ser uma sinalização menos eficaz porque não está gerando muita tensão. Tensão é produção de força, recrutamento de fibras. Quanto mais tensão, mais recrutamento de fibras. Se você pega uma carga para 10, 12 repetições máximas, as primeiras repetições não necessariamente vai ter o mesmo grau de sinalização que as últimas 3, 5 repetições. Por quê? Porque elas são iniciais. A partir do momento que o músculo começa a gerar mais trabalho, por acumular um pouquinho mais de fadiga, ele começa a acionar mais fibras para continuar o trabalho, tornando assim as últimas 3 a 5 repetições as repetições válidas, eficazes. O método traz o quê? O conceito de tentar ampliar essas repetições eficazes, por isso que é quebrada em minisséries. Então, o conceito aqui é você chegar próximo da falha ou a falha de 12 a 20 RM e a partir daí você trabalhar na zona de repetições eficazes, porque o músculo já vai estar ali fadigado e aí essas 3, 5 repetições das minisséries vai trabalhar em alta tensão. Então, essa é a proposta do método, ou seja, aumentar o volume em menos tempo e tentar aumentar o volume de trabalho eficaz dentro desse tempo, tá? Mas será que isso realmente é aplicável na prática? Será que isso realmente acontece, tá? E lembrando, não tem como você falar, como que eu tiro as repetições ineficazes? Não existe repetição ineficaz, todas são importantes para o trabalho. Até porque se você pegar uma carga de 10, 12 RM, para você chegar na décima repetição, 12ª repetição, você precisa passar pelas anteriores. Então eu vou fazer só séries de 5 RM, que as 5 repetições são válidas. Sim, só que aí você não tem um tempo de alta tensão tão significativo, porque é uma série com muito peso, muita tensão, mas em um menor espaço de tempo. Por isso que o ideal para hipertrofia é sugerido de trabalhar na média de 6 a 12 repetições máximas ou estender até 15 repetições máximas, porque assim você equilibra o tempo de tensão alta e a sobrecarga da série. Então, a ideia de alguns métodos é tentar aumentar o tempo de tensão alta para tornar a sinalização mais eficaz, entendeu? O volume de trabalho mais eficaz. E outro ponto importante que eu esqueci de colocar aqui, tá? Como observação. O autor sugere que o método seja aplicado em exercícios acessórios, complementares, exercícios isolados, ou seja, principalmente máquinas ou exercícios uniarticular, ou seja, exercícios isolados, seja máquina ou peso livre. Ele sugere isso pela maior facilidade e segurança de você fazer um exercício isolado. Por exemplo, você vai fazer uma rosca direta, falhou,
guardou o peso. No supino, falhou, se tiver sozinho, perigo de lesão ou algum acidente. Então ele sugere que seja em exercícios uniarticulados, exercícios isolados, preferencialmente. Isso não significa que não pode fazer no agachamento, que não pode fazer no supino. Não significa isso. Significa que ele sugere preferencialmente que façam um exercício uniarticulado, um exercício isolado, tá? Algumas máquinas, as máquinas proporcionam maior segurança. Então, por exemplo, tem máquina vertical de peitoral, é uma multiarticulado, quando você falha, você solta o peso, a máquina bate no suporte de segurança dela, sem problema nenhum. Então, eu estenderia isso não só para isolados, mas para máquinas que proporcionam uma boa segurança na hora de soltar o peso caso falhe, tá? Por último caso, exercícios livres, principalmente agachamentos, supinos, desenvolvimento, exercício que está contra a gravidade, que se você falhar sozinho, é arriscado você ter que jogar a barra no chão, ter que fazer alguma manobra ali arriscada, que pode prejudicar um pouquinho a segurança, tá? E o mais importante, a ideia do método também proporciona um desafio físico e mental. Ele sugere que é importante para os praticantes, atletas e não atletas, ter esse desafio mental e físico dentro do treinamento. Significa o quê? A pessoa tentar buscar algo a mais ali dentro, tentar se desafiar ali dentro para tentar uma repetição a mais, um peso a mais, gerar aquela percepção de cansaço, de esforço. O autor defende muito essa ideia de que ter esse porra, eu sou guerreiro no treinamento, tudo mais. Lembrando que não necessariamente se sentir mais cansado no treino ou sentir pump significa que vai ter mais ou menos resultados. É apenas uma resposta do tipo de trabalho que foi feito, não necessariamente reflete mais hipertrofia. A hipertrofia ela depende quase exclusivamente do tempo de alta tensão, ou seja, quanto tempo você consegue manter de volume de alta tensão. Você vai fazer quantas séries, dessas séries, quais séries gerou alta tensão, por quanto tempo. Então, basicamente, a resposta do treino depende muito disso aí. E o volume é predominante, quanto mais volume você tolera por mais tempo, melhores resultados. Mas, obviamente, ninguém vai fazer 100 séries todo dia, porque fica insuportável, não dá para manter uma consistência nisso. Por isso que existe a periodização, que é manipular as variáveis do treinamento de uma forma que mantenha a pessoa num bom desempenho e extrair no máximo dela de treino a treino, tá? E aqui a gente entra num ponto importante. Será que esse aumento de tensão aumenta a fadiga? Porque assim, vamos aqui trabalhar um pouco o raciocínio. Se você pega um peso para 20 repetições máximas, a série de ativação, ela sugere, eu nem coloquei aqui, né? Não coloquei. Mas a série de ativação, ela sugere que você fique, ou vai até a falha concêntrica do movimento, ou você fica no máximo 2 repetições antes da falha. Então, se você pega uma carga para 20 repetições máximas, você vai ter que ir até a falha, ou seja, vai ter que falhar no 20, significa que no 21 você vai começar a fazer errado sozinho, ou você vai ficar 1 a 2 repetições antes disso, preferencialmente 1 repetição antes dessa falha ou até a falha. A partir desse momento, você tem sim alta tensão pelo acúmulo de fadiga e necessidade de produção de força para determinada série. E aí ele sugere o quê? Que os próximos mini-séries vai estar com essa tensão gerada, essa fadiga gerada, pelo descanso curto você vai conseguir manter alta tensão nesses blocos de mini repetições de 3 a 5 repetições. Então a ideia dele é aumentar a tensão em menos tempo, porque o descanso é curto, e você tentar manter essa tensão alta nessas minisséries, só que ocupando menos espaços de treino. Então essa é a proposta. Mas será mesmo que se você pegar um peso para 20 repetições máximas e ir até a falha, descansar de 10 a 15 a 30 segundos e depois fazer 5 repetições, será que nessas próximas 5 repetições você vai ter o mesmo grau de sinalização que teve nas 20 repetições até a falha? Acredito eu que não. Por quê? Porque 20 repetições é um peso relativamente leve. Pega um peso em um exercício que você consegue fazer 20. Por mais que você falhe no 20, você vai descansar de 15 a 30 segundos, você vai tentar completar mais 3 a 5 repetições completas com amplitude técnica. Ok, ele não pede para você falhar, mas ele supõe que vai ter uma alta tensão nesses bloquinhos de 5 repetições. Até vai ter uma tensão significativa, mas se for de 20 RM, se for um cara resistente, um cara forte, talvez esses blocos de mini repetições de 5 não gere toda essa tensão, porque é um cara que tem uma boa resistência à fadiga e um cara muito forte. Então talvez aumentar um pouco esse bloco de repetições para 6, 7, talvez seja mais vantajoso para essa pessoa, ou melhor, você não trabalhar com 20 RM, trabalhar numa média de 12 a 15 RM, porque assim você vai ter uma fadiga com uma sobrecarga mais significativa e essas minisséries de 3 a 5 repetições vão ter uma tensão mais relevante, tanto pela fadiga gerada, como também a necessidade de continuar produzindo força em um curto espaço de tempo.
Então eu sugiro que trabalhe numa média de 12 a 15 repetições máximas para completar esses blocos de minisséries de 3 a 5 repetições, tá?